Não matar. Essa praticamente é a regra número 1 de todo super-herói, e isso pode ter vários motivos diferentes. Isso também fica na beira da polêmica sobre algo como pena de morte. Mas não iremos focar tanto nisso, e sim iremos focar na esperança, no simbolismo sobre esse ato, sobre quão nobre ele é, e refletir sobre como isso difere de herói para herói. Então, vamos falar sobre o heroísmo. A regra de não matar tem vários pontos. A principal dela é o limite moral. No mundo onde todos praticamente têm poderes, fica cada vez mais difícil de distinguir as pessoas de tão poderosas que são. Para separar os heróis dos vilões, os heróis seguem uma regra de não matar, porque acreditam que, se fizerem isso, seriam só mais um vilão igual aos seus inimigos. Outro ponto é a diferença entre justiça e vingança. Os heróis fazem justiça pelas pessoas, dão punição aos que merecem para trazer a paz às vítimas. Mas, se matarem, não será justiça, e sim apenas vingança. Óbvio, somos humanos, às vezes podemos nos sucumbir pela vingança para o próprio desejo egoísta. Mas é justamente isso que nos difere dos humanos dos super-heróis. Nós não somos vilões, mas também não podemos agir como um. Nós não somos super-heróis, mas podemos usá-los de exemplo para sempre tentar fazer o certo. E isso que é a moralidade. Você também percebeu que cada herói tem seus próprios motivos principais por seguir essa regra rigorosamente? Por exemplo, vamos usar o clássico Batman, que é o mais famoso por seguir essa moralidade independente do que aconteça. E muitos até o que criticam por isso. O Batman é um herói sombrio, com motivos sombrios. Ele só segue essa moralidade por desejo, entre aspas, egoísta. Ele só se tornou um herói porque sofreu o maior trauma de sua vida. Então decidiu se vingar dos bandidos da cidade. Só que no fundo, ele sabe muito bem que é só um louco que se veste de morcego para ficar a noite toda acordado pela gota. E ele mais que ninguém sabe muito bem que o que o difere é a loucura dele e da do Coringa. É a única regra. Você sabe bem como é. O Batman sabe muito bem que se matar uma única pessoa, mesmo que seja a pior de todas como Coringa, ele irá se confundir nas suas loucuras e não entenderá mais qual é o valor de uma vida. Com isso, vai continuar matando, matando e matando, mas vai matar todos os seus vilões, depois os bandidos, e quando menos perceber, será matando qualquer pessoa que esteja fazendo coisa errada, o mínimo que seja. Ele se tornar um ditador, ele se tornará um vilão. É por isso que ele é tão amigo do Superman, porque o Superman é totalmente o oposto do Batman. Ele sabe muito bem que a regra de não matar é totalmente nobre do Superman, igual a do Capitão América, por exemplo. Ambos os personagens têm praticamente a mesma moralidade. Eles são inspiração para o mundo todo. Eles representam o mais puro significado de esperança, e é praticamente um exemplo do que deve ser um verdadeiro herói. Eles não representam os Estados Unidos ou qualquer tipo de lei. Eles representam eles mesmos, em que acham que é certo, e vai passar por cima de qualquer coisa para que seja assim, nem que seja por cima de um país, mesmo que seja para salvar uma simples vida. O exército dele ia matar as pessoas. Sim, mas o resultado das suas ações supostamente representando os Estados Eu não Unidos tava vão criar representando mais ninguém problemas além de pelo mim. mundo afora, E mais do eu que uma mesmo, guerra que durou de e o bem que eu 12 tava a 24 fazendo horas, bem. que só iria substituir um regime tirano por outro. É sério que você acha isso? Não sou eu que tô sendo entrevistada aqui, Superman, mas eu questionaria. Eu me questionaria se eu estivesse nessa situação e eu pensaria duas vezes pra considerar as consequências. Pessoas iam morrer! Já com o Homem-Aranha, é o motivo mais puro possível. Quem não conhece a famosa frase, grandes poderes vêm grandes responsabilidades? Com grandes poderes vem. Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida, bom. Quando seu tio disse essas palavras para o Peter, ele havia ignorado completamente. Tanto que quando ouviu um assaltante fugindo, ele não expediu justamente porque ele havia assaltado o homem que havia, entre aspas, o roubado. Um homem ruim. Mas, por causa dessa decisão, esse mesmo assaltante mais tarde matou seu tio.
Foi quando ele finalmente entendeu as palavras que ele havia dito antes. Ele não faz para inspirar como Superman ou com medo de virar um vilão. Óbvio que esse também são os motivos, mas o principal motivo é que ele sabe que cada vida tem seu valor. Em uma HQ chamada Superior Homem-Aranha, o Dr. Octopus consegue possuir o corpo do Peter, mas a consciência dele ainda está lá. Foi quando descobrimos que o Homem-Aranha sempre segura o tempo todo para não matar os seus vilões. O Dr. Octopus decidiu que iria seguir o legado do Homem-Aranha, mas sendo superior ao que ele era. Por isso o nome. Tem uma vez que ele está na frente do assassino que matava várias gente, apontando uma arma para ele. Ele se questionava o que deveria fazer, porque mesmo se prendesse, ele ia conseguir fugir e matar mais pessoas. O ciclo de assassinato nunca ia parar. É quando o assassino fala para não matar, enquanto chorava. Com isso, o subconsciente do Peter surge, falando que é por isso que não matamos, porque sempre há uma segunda chance para as pessoas melhorarem. É quando percebemos que o Peter sempre se importa, até com seus piores humanos. Também vimos isso em Sem Volta para Casa, onde Tom Holland, movido pela vingança pelo Duende Verde ter matado sua tia, tenta assassiná-lo, exatamente como o próprio vilão queria. Mas o Tobey Maguire o impede, que já passou por aquela mesma situação, sabendo muito bem que aquilo não é o que Homem-Aranha faz. Então é isso. Podemos perceber que cada herói tem sua própria regra de não matar, mas também entendemos que todos eles são nobres e realmente o verdadeiro super-herói. E você? O que você acha sobre isso? Acha que essa regra é ridícula? Se deveria matar mesmo assim? Ou tem algo que dá para inspirar nisso? Comenta aqui nos comentários.